A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, o RDTV está de volta com mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre eleições. Na verdade, um pouco mais especificamente sobre o registro de candidaturas, e é importante aí para todo o estado que os pré-candidatos fiquem atentos às regras e aos prazos. O nosso entrevistado hoje é o assessor de planejamento da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Jaques Lopes. Obrigada pela sua presença no RDTV, Jaques. Eu é que agradeço esse espaço para a gente poder estar batendo um papo e esclarecendo algumas dúvidas para os candidatos das eleições desse ano. Vamos iniciar por prazos, né? Já iniciou a data, o prazo para que as pessoas possam fazer os seus registros, né, de candidatura. Isso. É importante esclarecer que os registros de candidatura eles podem ser feitos a partir do dia 20 de julho. Então já se iniciou esse prazo. Por que a partir do dia 20 de julho? A partir do dia 20 de julho é o prazo em que os partidos podem fazer as convenções partidárias e escolherem seus candidatos. Então, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, os partidos têm esse período para realizar as convenções. Feitas as convenções, em tese eles já podem registrar os seus candidatos. Quem pode registrar candidatura? Isso em relação, por exemplo, à idade, às filiações partidárias. Quais são as regras para o registro de uma candidatura? Existem alguns requisitos constitucionais e legais para que uma pessoa possa ser candidata. Em relação à idade, podem se candidatar esse ano para prefeito e vice-prefeito quem fizer 21 anos até o dia 1º de janeiro, que é a data da posse desses respectivos cargos. Para vereador, é importante esclarecer que houve uma mudança legislativa, então esse ano, quem quiser se candidatar a vereador, ele tem que ter 18 anos completos até a data do registro de candidatura, ou seja, até o dia 15 de agosto ele precisa ter 18 anos completos. Filiação partidária. A filiação partidária, ela deve ter sido, ele deve estar filiado até o dia 2 de abril, ou seja, 6 meses antes do pleito. Então, quem não estiver filiado até o dia 2 de abril não vai poder ser candidato. Alguns outros requisitos, como, por exemplo, domicílio eleitoral, é necessário esclarecer que a partir de 1 ano, o prazo mínimo de domicílio eleitoral é de 1 ano. Então, a pessoa que fez transferências entre 2 de outubro do ano passado até agora, ele não pode ser candidato, ele deve ter o seu domicílio eleitoral até o dia 2 de outubro de 2015. São, em tese, esses os principais requisitos para registro de candidatura. No caso da filiação partidária, houve alteração na lei, porque era 1 ano, né, que a pessoa tinha que estar filiada? A legislação ela foi modificada, anteriormente era exigido 1 ano de filiação, agora se exige apenas 6 meses para filiação partidária. É importante esclarecer que militares eles não podem ser filiados a partidos políticos, mas isso não significa que eles não possam se candidatar a algum pleito. Desde que eles sejam escolhidos em convenções, eles podem sim se candidatar, embora não tenham filiação partidária. Aí, nesse caso, ele tem que se afastar da função de militar? Isso, ou ele é afastado ou ele é agregado dependendo da quantidade de anos de serviço que ele tem. Uhum. E quais são os documentos que os candidatos têm que apresentar para o registro de candidaturas? Os candidatos eles devem apresentar uma série de documentos e é muito importante que eles procurem
verificar a situação deles junto aos órgãos em que eles forem procurar esses documentos com antecedência. O tribunal ele tem uma página na internet das eleições 2016. Essa página contém todos os links necessários para que o candidato possa procurar todas as certidões necessárias para o registro de candidatura. Então é importante que o candidato verifique com antecedência, aqueles pré-candidatos, eles verifiquem a sua situação junto a esses órgãos. Então são uma série de certidões, certidões negativas criminais, certidões de crimes militares, né? Então o candidato ele deve procurar com antecedência ter acesso a esses documentos. Se um candidato ele tiver alguma dessas certidões aí positiva, né, ou perceber que falta algum tipo de documento e mesmo assim ele insistir em registrar a candidatura faltando documentação, o que pode acontecer? O que acontece é que o registro de candidaturas ele segue um rito procedimental. Caso haja a ausência de algum documento ou haja a necessidade de fazer alguma diligência, por exemplo, uma certidão está positiva e o candidato não trouxe uma certidão de objeto e pé do processo a que aquela certidão se refere, ele vai ter um prazo de 72 horas para poder estar regularizando toda essa documentação no seu processo de registro de candidaturas. Caso essa regularização não seja feita, esse registro será indeferido. E há também ainda a possibilidade de impugnação, né? Um candidato impugnar o outro. Sim, a partir do momento em que as candidaturas são registradas, o cartório eleitoral ele deve elaborar um edital com todas as candidaturas requeridas. A partir da publicação desse edital, candidatos, partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral e qualquer cidadão pode apresentar uma notícia de inelegibilidade ou, se for um candidato, um partido ou o Ministério Público, ele pode fazer a impugnação desse registro de candidatura. Ele tem um prazo de 5 dias para fazer essa impugnação. O candidato ou pré-candidato que estiver, por exemplo, respondendo a processo na própria Justiça Eleitoral, ele pode se candidatar? É importante esclarecer que o simples fato dele responder a algum processo não significa que ele seja inelegível. Tá? A Lei Complementar 64/90, ela traz uma série de hipóteses de inelegibilidade e essas hipóteses de inelegibilidade elas serão aferidas no registro de candidatura, ok? Então ela pode essa inelegibilidade ela pode ser detectada tanto nas documentações trazidas ou numa eventual impugnação que algum partido, algum legitimado a oferecer a ação, traga ao processo. Mas quem já está, por exemplo, na lista da ficha suja, pode fazer também o seu registro? O simples fato de estar numa lista de um tribunal de contas não significa que ele esteja inelegível, correto? Então, ao tribunal, durante o juiz eleitoral, na instrução do processo e no julgamento do processo, ele vai analisar se aquela decisão se encaixa ou não entre aquelas que possam gerar inelegibilidade, ok? Então, isso é uma situação que vai ser analisada caso a caso pelo juiz eleitoral respectivo. Também em relação a recebimento de doações, né? A gente sabe que houve alteração nas regras, né? Os candidatos, os partidos não vão poder mais receber de empresa, apenas de pessoa física. O candidato, a pessoa física do candidato, ele vai ter que ter uma conta bancária específica para isso ou isso é relacionado ao partido? Isso é muito importante. Tanto o partido político quanto o candidato, ele precisa abrir uma conta bancária específica. Qualquer candidato que se registre a sua candidatura, é necessário que ele tenha uma conta bancária específica. E o alerta que a gente faz é que o candidato ele só vai conseguir abrir essa conta bancária específica se ele tiver com um CNPJ regular. A partir do momento que ele registra a sua candidatura, a Receita Federal ela tem um prazo de até 48 horas para emitir um CNPJ. O que ocorre? A Receita Federal ela não emite esse CNPJ se os dados do candidato repassados pela Justiça Federal não estiverem idênticos ao que ela tem em seu cadastro. Então é importante que o candidato, ao fazer o seu registro, ele preencha corretamente os seus dados, tanto o endereço quanto o CEP, idênticos àquele que constam no cadastro da Receita Federal. Senão ele não vai conseguir o CNPJ, consequentemente ele não vai conseguir abrir conta bancária e não vai poder arrecadar recursos e nem fazer nenhum tipo de gasto à sua campanha. Se ele fizer isso, corre-se o risco de responder por arrecadação ou gasto ilícito de recursos e ter suas contas reprovadas.
São muitos detalhes, né, Jaques? Outra situação também, que acho que é importante a gente alertar aqui aos candidatos e aos partidos, a cota para mulheres. Até recentemente o Ministério Público Federal fez uma denúncia, né? Vários partidos já não estavam cumprindo essa cota. Como é que é essa questão? É importante esclarecer que, na verdade, a cota não é especificamente para mulheres. A cota é de gênero. Então, o que a lei exige? Que 70% das candidaturas seja de um determinado gênero e 30% de outro gênero. Isso não quer dizer que seja 70% homem e 30% mulher. Pode ser o contrário. Pode haver o inverso. O que a grande preocupação do tribunal, inclusive demonstrada pela presidente Maria Helena, que é uma mulher, é pela captação de mulheres como laranjas, apenas para preenchimento dessas cotas de registro de candidaturas. É importante esclarecer que o registro de candidaturas ele traz uma série de consequências para aquela pessoa que se pretenda ser candidato, se lançar a sua candidatura. A partir do momento em que se registra a candidatura, há uma série de deveres que aquele candidato deve prestar. E muitas vezes os partidos não apoiam essas pessoas, apenas as colocam como candidatas e não prestam nenhum tipo de apoio ou assessoria para essas mulheres. Então o que acontece? Muitas vezes essas mulheres elas não têm o conhecimento de que devem prestar contas, ainda que não realizem campanha, elas têm o dever de prestar contas. Às vezes essas mulheres elas têm algumas multas por propaganda, multa por uma conduta ilícita durante a campanha, e elas não têm esse apoio do partido e depois sofrem todas as consequências com penalidades, multa, a sua irregularidade no cadastro, posteriormente não conseguem ter acesso a uma série de documentos necessários à cidadania, como passaporte. Então há uma série de restrições que muitas vezes elas acabam tendo em virtude apenas de emprestarem o seu nome para preenchimento de cota de gênero. Até o fato de aceitar ser laranja, isso daí também pode incorrer em alguma denúncia, até na criminal? Não, é muito complicado você analisar se aquela pessoa está sendo ou não captada apenas para isso. Obviamente, se houver coação, né, isso pode ser levado em conta e pode ser denunciado ao Ministério Público ou à polícia para que se investigue. Se a mulher faz isso de livre escolha, obviamente não terá consequências, mas se há ou não algum tipo de coação, isso é que deve ser investigado. Aí seriam só as consequências, mas as consequências que você falou, né, em relação à justiça eleitoral, ao seu registro. Né? Exato, a mulher ela tem que estar consciente disso, de que o registro de candidaturas ele gera uma série de consequências. E se ela está apta e se concorda a suportar essas consequências que podem advir de uma eventual candidatura. Jaques, para a gente encerrar, como é que está a preparação do TRE quanto a esse trabalho de registro? Vocês estão estimulando o agendamento, pré-agendamento, né? Porque, na verdade, os prazos vão ser curtos para as campanhas e também para vocês, né? Exatamente. É importante esclarecer que o TRE já de algum tempo ele vem trazendo os partidos para dentro do tribunal, no sentido de tentar com que os partidos tenham uma gestão mais organizada de todo o procedimento eleitoral. O processo eleitoral ele tem data para acontecer, a eleição ela tem data para acontecer, então nada acontece por acaso ou de repente. Então os partidos eles são avisados com muita antecedência sobre todos os prazos e todas as suas obrigações. O que a gente verifica é que, infelizmente, muitos ou a grande maioria deixa para o último dia, o que acaba sobrecarregando a Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral ela está pronta, ela está capacitada para receber todos os pedidos de registro de candidatura. O que a gente pede é que os partidos se organizem e, com antecedência, organizem a documentação dos seus candidatos. Então, por isso, é importante uma medida preventiva dos partidos políticos para que não deixem tudo para o último dia ou não gerem diligências desnecessárias durante o processamento do registro. Para fazer o agendamento do registro de candidatura, como é que eles podem fazer? Tem um telefone ou vão direto lá no TRE, na Secretaria? É importante esclarecer que cada cartório eleitoral ele tem a liberdade de promover ou não o seu agendamento. É importante que o partido busque o cartório eleitoral da sua cidade responsável pelo registro de candidaturas e verifique se há ou não a possibilidade de se agendar a entrega dos requerimentos de registro de candidatura.
Tá ótimo, Jacques. Muito obrigada pela sua presença na RDTV. Muito esclarecedora essa entrevista, com certeza. Eu é que agradeço. Eu quero agradecer novamente aqui à RDTV esse espaço. Pedir que os candidatos acessem a página do tribunal, a página das eleições do tribunal. Lá se encontram os guias práticos elaborados pelo tribunal e que esses guias são muito esclarecedores, contêm um checklist de toda a documentação, contém as principais informações necessárias para elaborar o registro de candidaturas. Ok, obrigada. E nós entrevistamos Jacques Lopes, assessor de planejamento da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Você que é pré-candidato, você que conhece alguém que seja, mande essa entrevista, compartilhe, mande pelo WhatsApp, mande pelas redes sociais, porque aqui está um resumo de tudo que você precisa se atentar. São muitos detalhes, são prazos curtos, então você pode rever e acessar essa entrevista lá no rdnews.com.br/RDTV. A gente volta em uma próxima oportunidade. Até mais.